E agora, ouvindo um pouco da palavra de quem lida com isso na prática, do IBAMA, eu passo a palavra então para o Antônio Celso Junqueira Borges. Boa tarde. Eu vou pedir desculpas pela minha voz, que peguei uma gripe. Inclusive, essa semana eu ia fazer uma apresentação em Salvador e a minha colega Gilevânia, que teve que fazer no meu lugar, arrumei uma roubada para ela. Mas hoje eu estou um pouquinho melhor, eu acho que eu consigo falar. Bom, não vai ser fácil falar de compensação depois do que a doutora Érica falou, e com o procurador do IBAMA, Eduardo Binha, ali, que disse que veio aqui só para me fazer pergunta. E diz que é meu amigo ainda, né? Vou começar pelo histórico da compensação ambiental, que ela foi idealizada a partir das grandes obras dos anos 80, Tucuruí, que é uma obra que tem um reservatório de 2.850 km², uma área enorme, e depois Balbina, que é uma hidrelétrica considerada a pior usina brasileira, que ela tem quase o mesmo tamanho de Tucuruí, ela tem 2.360 km² e produz somente 250 megawatts de energia. Além disso, devido à pressa para encher o reservatório, essa hidrelétrica não fez a supressão de vegetação e as emissões causadas pelo apodrecimento da matéria orgânica e da madeira são enormes, inclusive gerando problemas nas turbinas da hidrelétrica, corrosão e etc. Outra obra também que levou a que se fizesse a compensação ambiental foi a usina nuclear de Angra, que houve a criação da Estação Ecológica Tamoios. Balbina se criou a Rebrio Uatumã. Então, a partir daí se criou foi publicada a resolução do CONAMA número 10 de 87. Depois ela foi revogada com a criação da resolução CONAMA 2 de 96 e finalmente com a lei 9985 de 2000, a criação da lei do SNUC estabeleceu melhor a compensação ambiental. Na prática, a compensação ambiental durante a vigência da CONAMA 10 e a 2 de 96, ela foi conduzida de maneira irregular, não existia procedimento correto adotado, estabelecido. Então a gente tem poucos casos de compensação ambiental na área federal durante esse período. A gente vem cobrando nas regularizações, empreendimentos que não tiveram licenciamento ambiental feito, que estão entrando em processo de regularização, o IBAMA cobra a compensação ambiental. Depois foi criada na Câmara Federal, que operou de 2003 até 2007, com a criação do ICMBio, e de 2007 até 2011 ocorreram poucas decisões em relação à compensação ambiental federal. Ela praticamente ficou parada. E somente em 2011 ela foi retomada. Aí a legislação, o que vale destacar é que compete ao órgão ambiental licenciador definir as unidades de conservação a serem beneficiadas. Então, é mais ou menos o que a gente adota. No caso, em 2011,
foi editada uma portaria conjunta, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e ICMBio, que determinou a criação do Comitê de Compensação Ambiental Federal, que hoje é quem decide a destinação e aplicação dos recursos da compensação, com 2 membros do IBAMA, 2 do ICMBio e 2 do Ministério do Meio Ambiente. E a Câmara Federal ela praticamente foi extinta. Ela hoje não tem nenhuma atuação nessa atividade. A novidade também que a doutora Érica já falou é que a Lei 13.668 estabeleceu a possibilidade de destinação de recursos para a unidade de conservação de posse do domínio público do grupo de uso sustentável. Isso aí já gerou uma polêmica muito grande no comitê, que apesar do comitê ser formado por membros do Serviço Público Federal, não existe consenso nas reuniões. Então, nos últimos 2 anos, a gente tem brigas homéricas em relação à destinação, principalmente porque o ICMBio é interessado no recurso, né? Então, ele sempre vai querer puxar a brasa para a sardinha dele, o que é natural. Nesse caso, eles tiveram entendimento de que reserva extrativista poderia receber recursos, APA poderia, e a gente tem um posicionamento da nossa Procuradoria que não pode. E a lei do SNUC fala, posse do domínio público são as flomas e as reservas de fauna. Então lá é muito claro. E a gente adotou esse posicionamento. Então está havendo uma discussão muito grande, provavelmente isso ainda vai subir um degrau para a decisão. Tem no histórico do SNUC, tem uma justificativa para não se mandar recursos para unidades de uso sustentável. O pessoal que estava no Ministério naquela época e trabalhou durante muito tempo com projetos de lei, eram muito da área de proteção integral. Então eles muita gente achava que unidade de uso sustentável era uma regularização, era uma reforma agrária disfarçada. Eu já ouvi isso de algumas pessoas num congresso de unidade de conservação. Outro motivo também é que, dependendo do governo que entra, pode haver o interesse de se mandar recursos para as populações extrativistas e não para a unidade de conservação. Quando se pensou na compensação, foi pensado no recurso para implementação das unidades e não para a população que estava ali. Então esse é o sentido que foi dado para a compensação ambiental. Bom, o Comitê de Compensação Ambiental Federal, ele utiliza o cálculo do decreto 4340, né, alterado pelo decreto 6848. Inclusive, a gente já tem uma norma interna que, com todo o detalhamento do cálculo, porque isso dentro do IBAMA também gerava confusão. O decreto ele não é muito claro, ele deixa margem para dúvidas. E também o comitê utiliza a ordem de prioridade do decreto, no artigo 33, com destinação prioritariamente, aplicação na regularização fundiária, depois plano de manejo, proteção da unidade, pesquisa e também para a criação, mas sempre dando ênfase na regularização fundiária. Tanto que até o ano de
2016, 70% do recurso da compensação ia para a regularização fundiária. A gente participou de um evento em Salvador essa semana e parece que tem um projeto de lei para que áreas de unidade de conservação que não tiverem a regularização fundiária efetuada em até 5 anos após a criação, que elas voltem ao proprietário original. O pessoal da área ambientalista acha um horror. Tá? Só que quando a unidade não tem a regularização fundiária efetuada, é muito difícil fazer a gestão da unidade. A gente tem casos de colegas que vão entrar na unidade e o fazendeiro que tem a área lá não deixa entrar. Põe o revólver na cintura e não deixa entrar. Então é uma questão prática. Né? A outra situação, vocês imaginem um proprietário rural, pequeno ou médio, que a área dele, ele vive daquilo e, de repente, é criada uma unidade de conservação e ele não pode mais desenvolver a atividade dele ali. Então, ele tem o direito de receber o recurso. Então, o fato da prioridade ser para a regularização fundiária tem o sentido, tá? E a gente procura dar ênfase. Só que a regularização fundiária é um processo muito lento. Quem compra um terreno sabe disso. Um terreno na área urbana, para passar a escritura, às vezes demora 2, 3 anos. Imagina uma propriedade de uma unidade de conservação de 200 mil hectares, tem lá, às vezes, 50, 70, 100 donos, alguns com inventário em andamento, que já morreu a segunda geração. Então, é muito difícil que esse recurso seja executado. Bom, aqui está a portaria conjunta que criou o comitê. Em relação à CONAMA 371, ela cita que o recurso deve ir para a mesma bacia e bioma, prioritariamente, mas não determina. E para nós o que vale muito na CONAMA 371 é a obrigatoriedade de registro no Cadastro Nacional de Unidade de Conservação. Então a gente não faz destinação se a unidade não estiver cadastrada. Então é muito comum uma unidade que está próxima ao empreendimento, a gente inclui no rol das unidades para receberem recurso, determina um prazo de 60 dias para que essa unidade faça o cadastro. Muitas vezes a gente faz interferência junto ao Ministério do Meio Ambiente para que ajude, porque o interesse nosso da divisão de compensação ambiental, que a Giovânia está à frente, e da equipe do IBAMA, é que esse recurso realmente chegue nas unidades de conservação municipais, estaduais, não fique só na área federal. Em 2011, logo após a criação do comitê, o IBAMA editou uma instrução normativa com os procedimentos para compensação e, na época, o índice de atualização era o IPCAE, mas a AGU determinou que fosse taxa Selic. Então, foi editada a Instrução Normativa 11 de 2013 com essa determinação. A partir daí, a gente começou a ter uma série de ações com as empresas não querendo pagar porque entendiam que não cabia taxa Selic. Eu, inclusive, eu fui questionado, chegaram a dizer que eu tinha inventado a taxa Selic porque eu estava à frente do Comitê de Compensação. Então, eu falei, olha, eu não sou maluco, eu só faço o que está na lei, o que me determina. Eu não invento moda. A gente tem que fazer o que está lá escrito e tocar para frente. Né?
E a partir da nova lei, a 13.668, voltou a ser atualização monetária pelo IPCA-E. Essa lei também alterou a forma de execução do recurso, podendo ser a execução indireta, que não é uma especialidade nossa. Isso é o ICMBio que trata mais desse assunto, a gente não se envolve muito. Então, a formação do comitê, como eu já falei, são reuniões mensais, ordinárias. As atas são publicadas após a assinatura de todos os membros. Então, vocês podem encontrar as atas no site do IBAMA. Depois, mais para frente, vai estar o endereço. Eventualmente, as normas do comitê são alteradas em reuniões. Então, a gente tem uma norma interna do comitê para destinação de recursos, que eu vou mostrar mais à frente. E a reunião é aberta a gestores de unidades, quer dizer, tem que pedir autorização e a gente sempre libera para quem quiser participar. Então, os critérios relacionados à base legal, então, unidades afetadas ou com zona de amortecimento afetada devem receber obrigatoriamente o recurso. E outras unidades poderão receber, antigamente era de proteção integral, agora abre a possibilidade para unidades de uso sustentável de posse do domínio público. Nós temos um outro critério que ele vai definir a área de abrangência do estudo para a escolha das unidades elegíveis. Então, é um critério baseado no volume de recursos. Então, até R$1 milhão a gente considera como baixo volume, e a área estudada é uma área se for um empreendimento pontual, é um raio de 200 km. Se for uma linha de transmissão, uma rodovia, é um buffer de 200 km ao longo da rodovia. Acima de 1 milhão até 4, é um volume médio. A gente já inclui aí bacias nível 3 e bioma. Acima de 4 milhões até 10 milhões, é um volume grande, a gente amplia um pouco mais essa área. E acima de 10 milhões, é a mesma maneira de escolha do grande volume, só que a gente se permitiu que 30% desse recurso possa ir para qualquer unidade federal, unidade de conservação federal, em todo o país, em qualquer bioma, prioritariamente para regularização fundiária. Depois eu vou explicar melhor por que disso aí. E aí a gente tem critérios também ligados à tipologia de empreendimento, pontuais terrestres, lineares e marítimos. Então aqui estão as definições de como que se escolhem as unidades elegíveis. Isso aí vai ficar à disposição de vocês, é muita coisa para detalhar.
E o que eu falei é que acima de 10 milhões, o recurso pode ir para a unidade federal em qualquer região do país. Por que foi criado isso? O comitê começou a trabalhar em julho de 2011, fazendo testes, simulando maneiras de escolha de unidade de conservação. E aí a gente chegou naqueles critérios ali. Só que aos poucos começaram a aparecer empreendimentos como Belo Monte, as usinas do Madeira, empreendimentos de exploração de petróleo, vários empreendimentos com 40, 50 milhões de recursos para compensação ambiental. A maior parte, empreendimentos marinhos. Então, a gente tem uma estatística que a maior contribuição de recursos para a compensação ambiental federal vem na exploração de petróleo. Vem da exploração de petróleo. E se a gente utilizasse esse recurso só para unidades de conservação marinhas ou costeiras, as unidades dessa região seriam riquíssimas, tá? E a maioria não teria que fazer regularização fundiária. E, no entanto, a gente teria as outras unidades com problemas seríssimos de invasão e gestão das unidades. Então, por isso que foi pensada nessa alternativa, e a gente já pensa em estender isso até para os estados. Por quê? Os estados do Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro têm recebido, quer dizer, ainda não puseram a mão no dinheiro, porque o empreendedor entrou com uma série de recursos. A gente não pode dizer que está inadimplente, mas entrou com uma série de recursos por causa da execução. Ele não fazia execução indireta, melhor, direta, que era contra a Selic. Então, uma série de motivos que levaram a vários recursos. Então, a gente tem um volume enorme de dinheiro para os 3 estados, e se a gente liberar só para as unidades que estão no ambiente costeiro, marinho, essas unidades vão ficar também, que nem as federais, com muito dinheiro, e outras no interior do estado sem recursos. Então, é uma coisa que a gente ainda vai ter que trabalhar. Agora, a gente vem evoluindo nesses critérios de destinação de recursos. Pode ver que a gente está trabalhando desde 2011 e ainda não chegou no modelo ideal. Mas, assim, tem uma certa transparência e tem uma lógica técnica. A gente discorda que o recurso deva ficar todo na região do empreendimento. Deve sim, uma grande parte, ir para a região, mas não tudo. Porque quando a gente destina o recurso para um grupo de unidades, então, por exemplo, eu mando para a Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo um ofício dizendo, olha, você tem lá 7 milhões de reais para essas 10 unidades. Eu não determino para qual unidade que vai. O comitê não determina isso. Quem melhor conhece os problemas das unidades é o Estado. Então, ele é que tem que falar. Então, o Estado do Rio é a mesma coisa, Espírito Santo, então a gente sempre ouve o Estado. O que a gente não abre mão é de que a prioridade do decreto seja cumprida, a não ser que ela seja bem justificada. Os gargalos da compensação. Então, o IBAMA conseguiu equacionar dentro do IBAMA a questão dos processos, o atendimento à ordem de prioridade, ele é um gargalo em relação à regularização fundiária, que é lenta, mas a gente já tem proposto que haja uma alteração no decreto, que o recurso para a regularização fundiária, seja para o ICMBio ou para os estados,
ele seja destinado sem que se determine que seja uma unidade específica, seja para um grupo de unidades, ou então para todo o sistema estadual ou federal. Porque a hora que o órgão tiver a documentação pronta para fazer a regularização fundiária, ele vai ter o dinheiro. Ele às vezes tem o dinheiro para a unidade X, mas é que está com a regularização fundiária prontinha, a documentação é a Y. E aí ele não consegue fazer porque existe uma amarração no recurso. Baixa execução. A baixa execução, muita gente atribui somente a questão da execução indireta. Mas eu discordo. O que eu vou falar é meio polêmico, tá? Mas o ICMBio não se preparou para receber o recurso da compensação ambiental. Hoje é a maior fonte de recurso do órgão, tá? E eles não se prepararam para isso. O acórdão do Tribunal de Contas saiu que não houve uma ação do Ministério do Meio Ambiente e do ICMBio no tribunal para resolver isso. A gente também acha, não sou da área de direito, mas acho absurda a decisão. Demora na elaboração de planos de trabalho, relatório de execução da compensação ambiental também atrapalha, desconhecimento do assunto pelos órgãos municipais e alguns órgãos estaduais, e um motivo é a falta de continuidade na gestão. Então, mesmo na área federal, que existe uma continuidade maior, há sempre uma troca, cada mudança de governo há uma troca que interfere. Nos estados, mais ainda, nos municípios não se fala. Então, esse é um dos grandes motivos. Algumas iniciativas do Comitê de Compensação para tentar melhorar. Então, no caso da transparência, está o endereço aqui para acessar as atas do comitê. A gente já realizou 73 reuniões desde 2011, ordinárias e mais, se não me engano, 16. Tá. Extraordinários. Então, às vezes, quando é preciso, a gente faz reuniões extraordinárias. A gente publicou agora, recentemente, uma cartilha da compensação ambiental. Como era período eleitoral, não podia ter sair no nome do IBAMA, com o logo do IBAMA. Então, foi uma parceria com a TNC, The Nature Conservancy. Inclusive, tem um marcador de livros aí sendo distribuído para acessar essa cartilha, dá todo o passo a passo para que municípios, estados e a população em geral possam entender a compensação. Essa é a cartilha. E outra iniciativa foi o cálculo, o curso sobre o cálculo da compensação, que inicialmente foi feito para 40 participantes do IBAMA, 2 turmas de 20, e hoje ele é um curso no Ministério do Meio Ambiente aberto a quem quiser fazer, só que cada curso ele tem 2.000 vagas. Os 2 primeiros completaram as 2.000 vagas, então foram 4.000 participantes. Breve deve abrir o 5º curso. Então, a gente realizou 73 reuniões, tem 69 atas publicadas, as outras não foram publicadas porque não estavam assinadas. O total destinado de recursos até agosto de 2018 foi de quase 2 bilhões, então é um recurso significativo. E ele deve, isso a partir de 2011, quando começou o Comitê de Compensação. E os valores destinados foram de 80% para a esfera federal, 18,5% para a estadual e 1,5% para a municipal. Inclusive, a gente chegou a destinar para a RPPM. Acabou.
Obrigado.